Olá! Quando a gente fala em inteligência artificial, pensa logo em assistentes virtuais, chatbots, fake news. Mas a IA, ou aprendizagem de máquinas, está entre nós de forma direta há quase 20 anos. E em tantos setores que nem nos damos conta direito. Foi o uso indiscriminado, principalmente para gerar conteúdos falsos que desqualificam pessoas e instituições, que acendeu alertas para a necessidade de regulação. No campo econômico, a aplicação em setores com grande potencial de desenvolvimento é saudada como um fator de aumento da produtividade, mas o risco de ondas de demissão entre profissionais desses setores preocupa. Para falar sobre os impactos da inteligência artificial na economia e na sociedade de forma mais ampla, eu recebo aqui no Agenda Econômica o economista e consultor do Senado, estudioso do tema, Luciano Pova. Luciano, tudo bem, Antônia? Muito obrigada pela sua presença, por gentileza. A gente já teve a oportunidade de conversar em outras ocasiões, né? Eu acho que isso é um tema que você já vem estudando há algum tempo. A gente realmente acha que a IA começou, para o cidadão comum, para a pessoa que não está ligada nesse tema nem da economia nem da tecnologia, parece que a IA é uma grande novidade, mas não é, né? A IA está presente na nossa vida pelo menos há uns 20 anos, né? Assim, mais no dia a dia, quando tem filtro de spam no seu e-mail, por exemplo. Mas desde a década de 50 que já vem, é um campo de estudo, né? Tem revistas acadêmicas dedicadas à inteligência artificial há mais de 30 anos, né? Mas acontece que essa área de pesquisa sofreu o que eles chamam de o grande inverno. Ficou durante muitos anos como uma grande promessa, mas ninguém sabia muito bem como operacionalizar isso. E um grande salto foi feito recentemente, no início dos anos 2010, 2014, quando se desenvolveu muito a tecnologia chamada Deep Learning. Então foi quando começou a treinar grandes modelos, né, para poder identificar fotos. Você pegava uma foto, mostrava várias fotos de gatos, né, e com uma etiquetinha que era gato, até que aquele modelo, aquele computador, aquele algoritmo aprendeu a identificar o que era gato e separar do que era cachorro. E isso foi um grande passo, porque mostrou que esses sistemas conseguiam, de certa forma, aprender. A gente fala de inteligência, mas dá para realmente qualificar como inteligência? E é uma aprendizagem mesmo? Como é que a gente especifica melhor isso aí? Olha, tem um grande debate para dizer se é inteligência ou não, né? Porque a nossa inteligência ela é muito sutil, ela tem capacidade de fazer deduções, de fazer inferências, e que esses sistemas agora, às vezes parece que mostram uma capacidade dessa como se fosse quase humana, mas quem está dentro desse assunto, muitas vezes argumenta, fala assim, não é bem assim, é apenas, ele está buscando tudo quanto é dado que tem na internet e está reproduzindo probabilisticamente aquilo, né? E como o conteúdo que está na internet foi gerado por humanos, né? Expressando seus sentimentos, expressando tudo, dá a impressão que é inteligência, né? Nesse momento. Mas esse é um debate ainda não definidos, né? Bom, o Senado já começa a debater, na verdade, já vem debatendo há algum tempo essa questão da regulamentação, da regulação e regulamentação disso que a gente chama hoje de inteligência artificial. Tem um projeto aí, né, que é o PL 2338 de 2023, que agora começa a tramitar, né, e se debate essa questão, né? Pegando principalmente, talvez, por esse lado da regulação do uso, não é? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse treinamento da IA e essa aprendizagem. E vou pedir para a nossa diretora de gravação mostrar aqui na tela um gráfico que nós preparamos a partir de dados, né, que vocês da consultoria apresentaram em um debate aqui no Senado. Eu vou pedir para a Bruna colocar aqui na nossa tela, para o nosso telespectador, para o internauta poder acompanhar, que é essa evolução do desempenho da IA. Eu queria que você explicasse cada linha dessa, depois a Bruna vai fechar um pouquinho. Ali, primeiro, a gente começa em 1998, depois tem 2010, que é um outro marco, 2000, perto já de 2020, 2000, mas tem 2005, 2015, são os passos de aprendizagem. Parece que começou, isso aqui é como a IA avançou, evoluiu, começou a ver se identificava caligrafias, que é a primeira linha mais clarinha da esquerda, a identificação de voz. Explica um pouquinho isso aí para a gente. Olha, a IA tem sido treinada durante décadas, por exemplo. Acho que começou-se com a parte de reconhecimento de algum tipo rústico de imagem, como se fosse a caligrafia, né? Então, a caligrafia já tem sido treinada durante décadas,
mas só recentemente ela alcançou a performance de um ser humano entendendo aquela caligrafia, um ser humano em condições normais, né? Podendo identificar se aquela letra ou aquele rabisco que estava no papel é a letra A, ou é um zero, ou é um O. Então, essa habilidade, como se fosse visual da IA, começou a se destacar bem recentemente. E outras habilidades humanas, como, por exemplo, reconhecimento de voz, e não só reconhecer voz, mas também reconhecer o que a gente chama de linguagem, né? Eu vou levantar aqui, vou mostrar para o nosso telespectador, só para ter uma ideia. Isso aqui é o que a gente chama de performance humana. Isso aqui é o que o ser humano, com algum treino, é capaz de fazer. Então, aqui ele reconhece caligrafia, aqui, a partir daí, ele reconhece bem a voz, a imagem, a linguagem, que você estava falando, o raciocínio preditivo. Em alguns, a IA já nos passou aqui, né? Isso explica essa ultrapassagem aí. Sim, por exemplo, vamos pegar a questão da imagem, que a gente utiliza muito no Google. As empresas dependem muito de imagem. Hoje você consegue detalhar, né, alguns produtos para poder descrevê-los em plataformas de vendas online. E esse desenvolvimento é super recente, tem ali menos de 15 anos. E há 15 anos atrás não existiam nem muitos modelos que eram capazes de identificar a imagem muito bem feito. E já em 2015, por volta de 2015, já conseguia alcançar a performance humana, né? Então, toda vez que a gente está no Google Fotos, você abre, por exemplo, e ele te sugere lá fotos relacionadas a aniversário. Então, ele conseguiu identificar naquelas imagens um padrão de pixels que está relacionado à festa de aniversário, seja uma vela, seja um balão, né? Esse é o mesmo processo que quando você entra, tem uma daquelas portas de segurança, identifique-se na imagem, uma imagem lá toda quadriculada, identifique onde tem um farol, identifique onde tem uma bicicleta, uma coisa assim. Isso é inteligência artificial? Não é muito bem a minha área, mas assim, aquilo ali pode ser uma espécie de treinamento, você está usando o ser humano para poder classificar aquilo ali, ou também uma forma de você evitar que venham robôs, né, e possam acessar os dados, os conteúdos daquele site. Né? Então, na verdade, aquilo ali é o ser humano classificando. Né? Sim, mas quem lê se o ser humano está classificando corretamente é uma inteligência artificial? Pode ser uma inteligência artificial, pode ser um algoritmo, né? Mas, assim, a grande questão, e o que tem acontecido hoje mesmo, esse grande avanço, a gente vê que é muito recente, nos últimos 10 anos, que se disparou e a IA conseguiu alcançar a performance humana em todas essas habilidades que a gente tinha como sendo únicas do ser humano, a capacidade de ouvir, a capacidade de poder ler um documento e resumi-lo. Isso era uma habilidade que teria que ter um treino muito grande, né? A capacidade de síntese. E hoje você usa vários desses modelos, como por exemplo o ChatGPT-4, e ele consegue fazer uma síntese muito bem feita, né? E agora, qual que é o uso que isso pode ser feito, por exemplo, na questão de imagem, na questão de diagnóstico de doenças. Você pode treinar um IA com várias imagens da mama e poder identificar tumores em vários níveis. Inclusive, tem sido utilizado até para conseguir captar tumores em estágio tão inicial que às vezes passava despercebido por um médico treinado, né? E aí a gente entra um pouco na questão de será que agora a IA vai roubar o emprego desses médicos, por exemplo, algo que era tão impensável há pouco tempo. E que era uma aprendizagem tão longa, né, e tão cara, porque é caro o médico ser treinado. Então, assim, até grandes pessoas que investem na IA, que estão desenvolvendo a IA, como um chinês chamado Kai-Fu Lee, ele mesmo chegou a dizer, olha, algumas profissões podem estar ameaçadas, como por exemplo do radiologista. Só que mesmo pessoas assim, às vezes não consideram alguma complexidade que tem não só da sociedade, mas também da economia. Não porque ele não saiba, mas porque às vezes está tão inserido naquela especificidade que extrapola. Sim, diga. Perdão, desculpa, só para complementar, o que aconteceu? Lá na Europa, treinaram esses modelos com imagens de mamas para tentar identificar. E o que aconteceu? A IA conseguiu identificar tumores bem no iniciozinho e isso permitiu os médicos, na verdade, se concentrarem nos casos mais complexos, porque você tem que fazer laudo de 30, 40 imagens num dia, você pode deixar passar isso batido pelo cansaço, né, ou por algum viés seu. Na verdade, a IA veio para complementar a habilidade desse médico e não para substituí-lo totalmente. Então, ele consegue agora, a IA alertá-lo, olha, tais e tais
casos, seria bom talvez você olhar com cuidado. E aí ele vai poder olhar com cuidado e descobrir ou descartar. Entendi. Agora, a gente tem um aspecto aí que se discute, né, agora no Congresso, que é a regulação desse uso ou até talvez da produção. Existe o projeto que prevê aí, né, essa regulação, que tem alguns princípios, lá 12 princípios de como deve ser usada a IA, de como deve ser, mesmo como deve ser implementada. Como é que fica essa parte da regulação? Você acha que é o momento já de regular, embora a gente já tenha essa discussão aí, ou espera-se mais um pouquinho? Que cuidados deve-se ter nesse momento de regulação? Olha, como a tecnologia é muito nova, a gente sempre fica no risco de regular e perder algum aspecto que a gente não consegue prever, né? Então, existe sempre o risco de você ou se antecipar demais e travar o desenvolvimento da tecnologia, ou você deixar passar muito tempo e alguns direitos serem atropelados ou alguns agentes econômicos, né, os grandes desenvolvedores dessa tecnologia ficarem tão grandes que eles começam também a influenciar a direção dessa regulação. Então, achar o timing perfeito é impossível, isso nunca acontece, mas essa é uma decisão da sociedade. É importante a gente estar prestando atenção nisso porque alguns casos sérios já começam a acontecer com a falta de regulação dessa tecnologia. Vou aproveitar essa sua deixa e vou pedir a Bruna para colocar aqui na tela um outro gráfico que a gente tem, que é exatamente sobre essa parte dos problemas, né? De como as pessoas estão vivendo isso e denúncias que estão surgindo já, né? Que é exatamente os incidentes e controvérsias envolvendo IA. E aí a gente vê, é a mesma fonte do material do World in Data, mas da produção de vocês, com uma parcela ínfima ali, menos de 10 casos em 2012, para essa explosão aí de mais de 250, 60, 70, talvez, casos em 2021. Como é que se explica esse crescimento exponencial nesses incidentes e controvérsias? E que tipo de incidentes e controvérsias são esses? Sim. Como a gente viu, né, na imagem anterior, a habilidade da IA de entender, compreender nosso discurso e agora também de gerar imagens, né, que ainda não estava naquela habilidade que a gente colocou, porque esses dados vão até 2021. Isso tem feito subir esses casos, que são notícias falsas. Um dos primeiros casos foi quando se pegou a voz do presidente Barack Obama na época e conseguiu sincronizar com a sua fala, né, e colocar para ele como se ele estivesse falando algo que ele nunca falou, né? E agora que a gente tem a disponibilização para as pessoas da IA generativa, que foi a criação de textos com muito mais facilidade, textos coerentes, né? A criação de imagens, como ficou famosa a imagem do Papa com aquela roupa bem puff, né? E aquilo surpreendeu, porque as pessoas sabem, aquilo ali o Papa nunca estaria usando. Mas quando pegou-se um vídeo do presidente Zelensky na Ucrânia anunciando a sua rendição, as pessoas viram que isso pode ter um impacto na segurança, né, um impacto em tratados internacionais muito sérios. Então, essas novas controvérsias, esses novos incidentes nem estão captados ainda, mas agora se espera que de 2022, do final de 2022, quando foi liberado, por exemplo, o ChatGPT e outras ferramentas generativas como o Midjourney para fazer imagens, e agora também já se está fazendo vídeos, né, não está disponibilizado para o grande público, até porque tem a questão de ser um ano de eleições muito importantes, eleições nos Estados Unidos, eleições em vários locais do mundo, né? Boa parte do mundo está indo nesse ano às urnas, então todo mundo sabe que isso é uma ferramenta que pode ser utilizada para você gerar conteúdos falsos, para você tentar ali no final da reta de uma eleição, você virar uma eleição que está ali apertada. E isso é possível, então essa é uma grande preocupação. Porque já existe ferramenta, mas tem a pessoa que usa. E aí aqui a gente, chegando um pouquinho para o Brasil também, que tem eleição municipal no final do ano, a gente tinha projetos de regulação das redes sociais, que aí seria a regulação dos usos, não é? Que está um projeto aparentemente parado na Câmara dos Deputados. E a gente tem esse projeto de regulação da IA. Essa regulação da IA, ela pode, digamos assim, ocupar um pouco o vácuo deixado pela não regulação das redes sociais? Olha, eu acho um pouco difícil isso nesse momento, né? Pelo menos pensando no horizonte, até o final do ano, né? Tem todo um processo de debate da sociedade para ver como que vai ficar essa regulação, qual que vai ser a importância que se vai dar para poder incentivar a inovação, né? Não
não tolir os agentes econômicos de utilizar a IA como uma ferramenta de aumento de produtividade, de criação de novos serviços, de melhoria da prestação de serviço por parte do próprio Estado, né? Acesso à justiça, à saúde, até mesmo à educação. Tudo isso ainda precisa ser definido, qual que é o limite do uso da IA e como que vai ser a proteção dos direitos fundamentais também, né? Aos seus dados, pedir para a intervenção do humano na hora que uma IA tomar uma decisão que afeta a sua vida, afeta os seus direitos. Você acha que uma pessoa a gente pode chegar no nível de regulação, por exemplo, que o cidadão, que o indivíduo tenha o direito de dizer assim, eu não quero que a minha imagem seja usada por ninguém, eu não permito que a minha voz seja usada por ninguém. Você acha que uma regulação pode chegar nesse nível de proteção da cidadania? Como eu disse, assim, tudo é uma escolha da sociedade. Pode-se chegar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhum dos estados, foi editada uma lei agora para proteger a identidade artística, né, no sentido de proteger a voz dos cantores, né, e das cantoras. Então, se alguém utilizar uma voz de um cantor famoso, por exemplo, Elvis Presley, para poder cantar uma música que o Elvis nunca cantou, gerado por IA, mas quem ouve fala, poxa vida, é o Elvis cantando, né? Essa lei protege, tem sanções e tem penalidades para quem utilizar. Mas acontece que a efetividade é muito pequena, porque uma pessoa em outro estado pode utilizar e naquele outro estado não está proibido. Ou outras pessoas podem utilizar em outros países, né? Como foi utilizado justamente, acho que para meio que clonar a voz de um cantor famoso cantando a música que ele nunca cantou. Isso tem prejuízos para a pessoa, prejuízos para a imagem, prejuízos para a sua identidade, prejuízos até para a sua expressão artística. Então, como que nós vamos proteger essa identidade artística, se vai ser numa lei de direitos autorais, para que nível que nós vamos colocar o direito que você tem à sua expressão vocal, né? Isso ainda é uma decisão, nós estamos na fronteira desse debate. E no desenvolvimento, vamos puxar então um pouquinho mais para o lado da economia no Brasil, no desenvolvimento porque assim, tudo que a gente vê falar de chats, né, de chatbot, de desenvolvimento, não é no Brasil, não está no Brasil. E no desenvolvimento, como é que, na economia brasileira, como é que a gente pode aproveitar essa onda aí, que embora não seja exatamente o início, mas ainda é um começo da geração da IA? Sim, eu vou pegar o gancho na sua fala, se me permitir, para também trazer um pouco a preocupação de muitas pessoas vai gerar desemprego em massa, né? Sim, você falou do médico, eu fiquei pensando aqui, né? Se os médicos vão ser substituídos? Médicos, pessoas que trabalham, por exemplo, em telemarketing, né? Ou de serviço ao consumidor. Então, existem muitas dessas tecnologias hoje que agora estão sendo utilizadas, que são capazes de substituir 700 pessoas num centro de serviço ao consumidor. Então, se a gente pegar um pouquinho do que conta a história com a adoção de outros processos tecnológicos que levaram a grande automação, a gente, de certa forma, fica assim, olha, vai ter impacto na vida das pessoas, vai ter impacto na economia, vai ter impacto no mercado de trabalho, mas provavelmente não na velocidade que as pessoas pensam, né? Por quê? Se a gente pensar na década de 90, 80, 90, veio uma inovação que foi o caixa eletrônico. E naquele momento as pessoas falam, bom, quem trabalha em banco vai perder emprego, né? Vai ter uma demissão em massa, é um trabalho que está fadado a sumir. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que hoje existem 4 vezes mais pessoas trabalhando em banco do que tinha na década de 80. Mas aí não no atendimento direto ao público? Às vezes sim, mas não a maioria. Por quê? Porque quando vem uma tecnologia que promove uma automação, né, ela também libera as pessoas para outras atividades. No caso dos caixas eletrônicos, liberou muitas pessoas que trabalham em banco para prestar outro serviço, como, por exemplo, a análise de investimento, né? Um atendimento mais personalizado para os seus clientes e etc. Outro caso que chama atenção é quando a gente vai para o exterior ou quando as pessoas vão para o exterior e percebe o seguinte, olha, lá você vai colocar combustível no seu carro, você faz isso no autoatendimento, né? Algumas pessoas falam, que legal, né? Você faz isso, você mesmo se atende, etc. E isso vai acabar com o trabalho de frentistas. Já tem 30 anos que tem essa tecnologia e, por exemplo, em alguns países, como por exemplo o Brasil, você quase não vê isso. Por quê? Algumas pessoas falam, por conta de roubo, etc. Talvez não seja isso, porque só é liberado o abastecimento depois que você faz um pré-pagamento. Mas também tem outros fatores sociais e econômicos. Por exemplo, adotar uma tecnologia dessa, uma máquina, custa dinheiro.
E o empresário ele vai sempre fazer o cálculo. Vale a pena trocar todo o meu maquinário de abastecimento ou é mais barato contratar um frentista que, por exemplo, no Brasil é uma mão de obra que tem abundância? Mas você tem que ter também aí uma qualificação da sociedade para usar, por exemplo, esse equipamento sem ninguém que a instrua, né? Sim, sim. Isso acaba que, de certa forma, eles são autoexplicativos, eles são fáceis, mas um dos grandes fatores também que a gente tem que considerar na difusão da tecnologia é o social. Por exemplo, quando a pessoa está de férias, ela acha legal ter essa experiência de abastecer o carro. Mas no dia a dia aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa está indo para o trabalho, está indo para uma reunião, é bom ter essa comodidade, às vezes, de ter alguém lá, você não vai ficar com a sua roupa com cheiro de gasolina, etc. Não tem ele pode continuar no celular resolvendo alguma questão, né? Então, muitos donos de postos de gasolina falam assim, olha, eu quero oferecer essa comodidade, já que, de certa forma, é barato. Então, isso é para exemplificar que uma tecnologia, não porque ela é melhor e é muito mais produtiva, ela é adotada de imediato. Existem fatores sociais e econômicos que fazem, às vezes, até não ser adotada em certos países. Mas acho que não é o caso da IA, né? Eu vou pedir para a Bruna colocar aqui o nosso terceiro gráfico que mostra exatamente esse impacto da IA no mercado de trabalho, que você já falou um pouco, e a fonte aí é o Fundo Monetário Internacional. No mundo como um todo tem aquela parte mais clarinha, é o nível de alto impacto, essa parte laranjada do meio é o nível de complementaridade, eu queria que você explicasse isso um pouquinho para a gente, e o impacto baixo. E aí vem da mesma forma nas economias desenvolvidas, nas economias emergentes e nos países pobres. Mas parece que o impacto ainda não é tão grande no mercado de trabalho. Nas economias desenvolvidas já é maior, né? Explica um pouquinho para a gente como é que está essa situação. Vamos pegar ali, por exemplo, as economias desenvolvidas. A gente tem muitas pessoas trabalhando em escritórios, trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, uma economia muito baseada em serviços. Então, a IA, ela tem uma possibilidade de ser aplicada muito nesse setor de serviços, né? A automação de criação de textos, fazer um sumário de documentos, criação de imagens. A gente vê que essas grandes empresas, que na verdade são empresas de propaganda, de marketing, que é Facebook, o Google vive, né, disso, elas dependem muito desse tipo de habilidade do ser humano. E a IA, nesse caso, vem muito, às vezes, para substituir um pouco essa habilidade e muito para complementar. Então, nos Estados Unidos, na Europa, cerca de 60% das ocupações estão, de certa forma, expostas à IA. Expostas no sentido de estar com alto risco, de poder até a pessoa ser substituída por uma IA, por exemplo, no autoatendimento, em uma lanchonete, alguma coisa assim, ele acaba que ser atendido por uma IA, o que você deseja, né, qual é o seu pedido. Mas, em muitos casos, ela vai complementar uma análise de investimento, a IA pode pegar os dados do cliente, fazer uma análise prévia, ver se ele tem um perfil mais arriscado ou não, né? E aí vem um gerente e, com base naquilo, ele consegue interagir com o cliente, oferecendo um produto mais direcionado para ele, né? Agora, em economias emergentes, como, por exemplo, o caso do Brasil, a maior parte dos empregos ainda não está exposta dessa forma para IA, né? Porque nós temos também uma grande parcela da população que ainda trabalha em empregos que não exigem uma qualificação tão alta, né? Nós temos ainda muitas pessoas trabalhando em setores de serviços que não são de alta tecnologia, são de baixa tecnologia, mecânica, cabeleireiro, manicure, vários serviços que a gente tem no nosso dia a dia, né? E que são serviços que não estão tão expostos assim à IA. E onde é que... Então, assim, quem está ali naquela média nem é um grande especialista e também não está mais nesse nível básico, é que está mais exposto a poder vir a ser substituído por uma IA? Então, a gente deve vir a ter uma regulação nesse setor aí, profissional, trabalhista? Olha, alguns economistas defendem porque qual que é o impacto? Se uma empresa, ela, por exemplo, deseja aumentar a sua produtividade, de certa forma, substituindo parte das suas pessoas que trabalham ali no escritório por alguma IA, né? Tudo bem, a empresa pode fazer essa decisão, às vezes, se não tiver regulamentação nenhuma. Ela pode aproveitar aquelas pessoas do escritório que têm mais habilidades e essas pessoas vão trabalhar complementarmente com a IA. Provavelmente vão começar até a ganhar mais. E algumas pessoas que, às vezes, não estão ainda aptas a lidar ou não têm o que a gente chama de letramento digital, pode perder esse bonde e ir trabalhar em setores que remuneram menos. O impacto disso é o quê? Um aumento da desigualdade da renda. Não só entre indivíduos, mas também, como a gente viu,
vai ter provavelmente um aumento da desigualdade da renda entre países pobres e países ricos, porque os países ricos vão adotar essa tecnologia e aumentar muito a sua produtividade. Mas espera-se que dentro do país a desigualdade de renda individual tende a aumentar com a IA. Por isso que é importante, às vezes, políticas de educação, de treinamento dessas pessoas, né, para isso. E também, nesse sentido, a regulação, não de impedir a IA ou o uso da IA, mas que ele seja um uso que não fira direitos. Né? Como é que se faz isso? Porque se você aumenta um pouco a educação da população, mas não tanto a ponto dela ser um especialista, ela está nessa faixa de impacto. E você também não tem emprego de especialista para todo mundo. Emprego, o que acontece? Nos últimos 100 anos, uma coisa que surpreendeu muito foi, a gente teve uma automação gigantesca. Quem ia numa fábrica da Ford no início do século XX, ia ver uma grande linha de montagem e vários trabalhadores treinados, né? Depois veio a robótica, né? E aí, se você entrasse numa fábrica da Toyota na década de 80 e 90, já ia ver muitos robôs. E hoje você vai na China, você vê muitos robôs. O que impressiona em tudo isso é que, mesmo com toda essa automação, mesmo com a entrada das mulheres no mercado de trabalho nos últimos 30 anos, não tivemos um colapso de desemprego em massa. E uma coisa que é interessante de quem estuda a adoção dessas tecnologias, seja automação, seja IA, é que parece que cria-se novas atividades. Então, hoje nós temos pessoas que estão em especialidades em atividades que a gente nunca imaginava 30 anos atrás, como, por exemplo, profissões como youtuber. Então, é substituição, né? Existe muita substituição. Ok, Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta os nossos conteúdos. Até o próximo Agenda Econômica.